engrandecido seja o nome do Senhor. Mesmo antes de entrar na palavra, querido, eu queria dizer para você que Deus, Ele nunca esteve tão no controle de tudo como Ele está agora. Algumas coisas podem até ter fugido ou fugir do meu e do seu controle, mas nada foge ao controle do Eterno. Está tudo sobre o governo dele, sobre o comando dele. O próprio Jesus disse que se crêssemos, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Queria que você começasse a catucar o seu irmão aí e falasse para ele assim: o que você está esperando? Nós somos responsáveis, querido, por trazer o céu para a terra. Ainda estamos ensaiando isso. Eu já estou aqui pedindo a Deus, eu estava orando, pedindo ao Senhor para que libere o bônus, que eu já estou num estado de graça. Falei: Senhor, libera o bônus. O Senhor é bom, Ele vai liberar. Mas as minhas expectativas, elas já foram supridas. Então entenda isso. Continue caminhando, olhando para o alto do monte. Porque é certo que Deus, Ele está no governo de tudo, fazendo aquilo que apraz a Ele. Algumas coisas nesse tempo podem nos parecer loucas, mas o que é loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. E Deus está usando algumas coisas loucas para colocar a igreja, para despertar a igreja e para estabelecer a igreja um lugar ao qual ela nunca deveria ter saído. Tá? Então fique firme aí, se alimente de Deus, da palavra de Deus, se alimente daquilo que é do céu, porque os seus olhos vão ver sinais, milagres e prodígios da parte de Deus. Você e a sua casa servirão ao Senhor, e de certo Ele voltará para nos buscar, e iremos estar com Ele cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mais do que qualquer coisa, o que o meu coração deseja é de um dia estar de volta e poder estar com o meu Pai, o meu Criador. Esse é o desejo do meu coração. Abre a palavra do Senhor aí em Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos de 17 a 19. Perdoem um pouco a minha voz, ainda estou me recuperando de uma gripe, ainda não estou 100%, estou quase um mês tossindo. Mas nós não podemos cessar de proclamar o Evangelho das Boas Novas. Abacuque 3, versículos de 17 a 19. Tem alguém com frio aí? Tem? Glória a Deus. Mas é verdade. Ficou todo mundo com medo de responder. Então, uma noite fria, sim ou não? Né? E tá bom para quê essa noite? Uns vão achar que é para dormir. Para que mais? Outros vão falar que é para comer. Outros vão falar que é para ver filme. Mas eu quero afirmar para você que essa noite ela está perfeita para adorarmos a Deus.
com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Então, depois que você sair daqui, você está liberado, está abençoado para dormir, para ir lá deitar um pouquinho na frente da televisão, um pouquinho só, tá? Na frente da televisão, assista alguma coisa que vai agregar a você. Não permita ficar vendo esse monte de lixo que a mídia tenta despejar sobre as nossas vidas. Então, depois daqui, agora, eu te peço, foco, mantenha a sua atenção. Deus quer falar comigo, quer falar com você. Eu ainda estou sendo ministrado por essa palavra. Eu li o livro de Abacuque, eu estava conversando com minha esposa, pelo menos umas 3 vezes só esse mês. Eu, assim, estou impactado, não só com o livro de Abacuque, mas sim com a palavra de Deus, né? Especificamente, essa palavra do livro de Abacuque que nós vamos ler, ela foi escrita nos anos de 520 a 526 antes de Cristo. Nenhum de nós aqui, por mais idoso que seja, nem sonhávamos em estar aqui. Uma palavra tão antiga, tão antiga, tão antiga, mas que é tão nova. Uma palavra que parece que Abacuque estava do nosso lado, escrevendo desse tempo que estamos vivendo agora. Eu tenho uma prática de tudo que eu vejo ao nosso redor, de tudo que eu passo na minha caminhada, de trazer para a palavra de Deus e deixar que esse livro seja o meu guia, a minha bússola. Que esse livro, que passou por tempos de crise, por tempos de lutas, de aflições, que essa palavra, que ela se estabelece acima de tudo e qualquer coisa, ela reine sobre a minha vida e me guie e me direcione. Que nessa noite você possa tomar essa palavra e que você possa embarcar nessa arca e deixar Deus governar a sua vida e caminhar com você. Vamos ler Abacuque 3, versículos 17 a 19. Creio que muitos já conhecem essa passagem, mas ela vai se fazer nova na minha e na sua vida nessa noite. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas asmalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e farás os meus pés como os das servas, e fará andar sobre as minhas alturas, sobre lugares altos. Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, Senhor. Palavra ao qual nós temos grande temor, Senhor. Palavra, Pai, ao qual o profeta Abacuque achou refúgio. Que nessa noite, Pai, não seja diferente conosco. Que possamos achar, Pai, refúgio sim na Tua palavra. Que possamos, Senhor, acalmar, Pai, toda a aflição da nossa alma com a Tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Dai-nos experiências, Senhor, assim como esse profeta teve ao declarar esse texto, Senhor. Meu Deus, fala conosco. Que eu seja, Pai, usado como um canal seu, um fluir seu nesse lugar, Senhor. Que não saiam palavras minhas, mas as Tuas palavras, Senhor. Aquilo, Pai, que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, que o Senhor organize agora e ministre sobre a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor. Sela, Pai, os nossos ouvidos e torna o Senhor cativo tão somente a Tua voz. Cala toda e qualquer voz contrária, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Eu tenho um amigo, ele ainda não é evangélico,
Mas ele tem o costume de sempre falar, quando algo é muito bom, algo é muito nobre, algo é excelente, ele costuma dizer assim, pô, isso é um clássico, né? E eu queria começar declarando isso, essa oração, esse final de oração aqui que Abacuque fez, é de fato um clássico. Isso vem de algo, vem de alguém que teve uma experiência, que foi alguém que não só ouviu falar de Deus, mas foi de alguém que esteve próximo, caminhou e teve uma experiência tão real e tão profunda com Deus, que no final do livro ele começa a declarar. Sabe o que Abacuque ele estava dizendo aqui? Abacuque estava falando assim, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que me falte alimento, ainda que a minha esposa vire as costas para mim, ainda que meus filhos se voltem contra mim, ainda que tudo dê errado, ainda que eu exaltarei o Deus da minha salvação. Eu começo a ver a tremenda experiência a qual Abacuque teve com Deus. Se você pegar o livro de Abacuque para ler, eu já queria te encorajar, são 3 capítulos só, bem rapidinho, no máximo meia hora, você consegue ler o livro de Abacuque. Tome isso como dever de casa essa semana, leia esse livro. Você vai ver que Abacuque ele deixou apenas 3 capítulos. Ele é conhecido como um profeta menor, não menosprezando o profeta, mas porque ele deixou um número menor de escritos, né? Mas a Bíblia pouco fala a respeito de Abacuque, da onde ele nasceu, da onde era a sua família, a sua idade. A Bíblia ela pouco relata sobre a vida de Abacuque. Mas o livro de Abacuque ele traz algo tremendo para nossas vidas e deixou um legado muito grande, até mesmo para o Novo Testamento. Estudiosos falam que o apóstolo Paulo, ele se espelhou muito no profeta Abacuque a escrever os seus evangelhos. Tamanho a magnitude do que o profeta Abacuque deixou. O profeta Abacuque, ele viveu no final do reino de Judá. Eu vou começar a falar e você vai começar a fazer um paralelo, porque foi isso que eu fiz quando eu comecei a ler e entender o que o profeta estava falando e o tempo ao qual nós estamos vivendo. O profeta Abacuque, ele viveu num tempo de crise política. Nós estamos vivendo um tempo de crise política, sim ou não? O profeta Abacuque, ele profetizou num tempo de crise financeira. Estamos vivendo um tempo de crise financeira, sim ou não? O profeta Abacuque, ele profetizou também num tempo de crise moral. Estamos vivendo um tempo de crise moral, sim ou não? O profeta Abacuque, ele também profetizou num tempo de apostasia da igreja. Vivemos um tempo parecido, sim ou não? Sim. A igreja nesse tempo, ela já era para estar sendo a resposta para esse caos. Mas a igreja agora, que ela começa a se levantar para ser essa resposta. Então nós vivemos um tempo dessa apostasia. O profeta, ele viveu esse tempo lá atrás. Por isso que eu falo para você que essa palavra ela é tão real, essa palavra ela é tão contemporânea. E nós precisamos entender o que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Profetas passaram por crise, mas se deixaram guiar por uma palavra viva, por uma palavra eficaz,
por uma palavra que não tinha, que ela vinha do céu para a terra. E foram bem-sucedidos. Querido, não sei se você consegue entender essa declaração do profeta Abacuque, ela está aqui ecoando dentro de mim. E esse é o nível ao qual Deus quer nos levar. Nós acabamos de cantar agora, né? Como é que é o louvor? Cadê o Júlio? Como é que é o louvor? Deus é Deus, né, Júlio? Independente de qualquer coisa, Deus é Deus. Independente do que acontecer. É isso que o profeta estava falando. Mas ele estava falando, era algo muito mais do que meras palavras que saíam da sua boca. Porque muitas vezes é isso que sai de nós. Porque quando nós somos provados, a nossa tendência é recuar. A nossa tendência é se fechar. Isso porque nós temos vivido de meras palavras que saem das nossas bocas. E nós, nesse tempo, precisamos experimentar algo a qual o profeta Abacuque experimentou. Se você começar a ler o livro do profeta, e você vai ver que ele começa o seu livro com um questionamento. Abre aí, Abacuque 1, versículo 2. Olha o que o profeta fala no versículo 2. Então, até quando, Senhor, clamarei eu, e não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Um profeta que já começa ali a falar de uma dúvida, de uma incerteza, ele já começa buscando. E isso muitas vezes parece comigo e com você, querido. Às vezes nós somos tomados por tantas informações, por um bombardeio que vem sobre as nossas mentes. Acreditamos em tudo e em todos, menos do que Deus diz a nosso respeito. A dúvida, a incerteza, ela tem um ponto, ela é benéfica, não tem problema nenhum. Eu creio que todos nós aqui já perguntamos, será que Deus existe mesmo? Onde Deus está? Cadê Deus? Eu creio que já deva ter surgido essa dúvida na sua cabeça. E a dúvida, ela tem um ponto, ela é benéfica. Mas de um ponto para frente, é preciso você crescer. Foi o que aconteceu com o profeta. Porque se deixarmos, nós seremos tomados por uma onda de incredulidade. Você tem o direito, sim, de nos seus momentos lá no seu íntimo, de perguntar a Deus, de clamar a Ele, de pedir uma resposta. Desde a antiguidade, o homem ele já tem uma grande dificuldade de aceitar e entender os projetos, as propostas que Deus tem para a humanidade. Quem diga Adão e Eva no Éden, né? Tudo estava lá perfeito e em perfeitas condições. Eles foram lá e trataram, quase que estragaram tudo, né? Mas o homem, ele tem esse grande defeito de ter essa dificuldade de entender os planos, a vontade de Deus para nós.
Muitas vezes vem uma notícia da mídia e logo nós acreditamos e tomamos aquilo como verdade para nossas vidas. E quando Deus ele vem com uma palavra, qual é a primeira coisa que fazemos? Será? Não sei se é. Nós achamos que com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, muitas vezes temos como guiar Deus dentro daquilo que nos apraz. E não é assim que funciona. O profeta aqui, ele estava questionando o tempo e a demora de uma resposta de Deus. Ele estava falando, será que Deus não está vendo esse povo, essa iniquidade que se alastra, que se multiplica? Não está vendo a tamanha violência, a tamanha corrupção? Será que Deus não está vendo? A Bíblia nos fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus, ele vê todas as coisas. Mas Deus, ele não age segundo a minha e a sua vontade. Abra sua Bíblia lá em Isaías 55, vamos ler os versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Está começando a entender, está começando a prestar atenção. Os pensamentos de Deus, eles são muito, muito além daquilo do que pensamos ou imaginamos. A própria Bíblia ela fala que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Muitas vezes nós temos entrado por essa avenida da dúvida, da incerteza, e temos seguido como se fosse um caminho perfeito. E o final tem trago morte às nossas vidas, tem trago morte aos nossos lares, tem trago morte às pessoas que nos cercam, nossos filhos, nossas esposas. Então nós precisamos caminhar e crescer, assim como cresceu também o profeta Abacuque. Ele saiu de um tempo de incerteza com Deus e começou a caminhar, e ele entrou por um tempo de fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ontem foi dia dos namorados, né? Os homens aí fizeram uma gracinha, todo mundo agradando as esposas, as namoradas, né? Foi bênção. Tivemos um jantar de namorados ontem. Foi tora, né, seu Edson? Isso é um mistério para quem estava lá, gente. Mas agradamos a nossas esposas, aos nossos filhos, com presente, com algumas coisas aqui na terra. É válido. É legal fazer isso. Mas se você quiser agradar a Deus, querido, você precisa caminhar e caminhar com fé. Você precisa crer que Ele é poderoso para fazer.
O profeta Abacuque, ele também declarou isso. Lá no capítulo 2, versos 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nela, mas o justo, pela sua fé, viverá. Querido, se você for olhar para o que está acontecendo hoje, o que a atmosfera à nossa volta tem nos mostrado, o que o cenário político, econômico, o que a mídia tem nos mostrado, se nós formos caminhar, nós vamos viver num mar de desespero. É desesperador os tempos a qual nós temos vivido. Hoje eu estava vendo um pedacinho do jornal e estava passando lá um atentado que houve nos Estados Unidos. Quase 100 pessoas feridas e mortas. Um verdadeiro caos. Uma falta de amor ao próximo. E se nós formos andarmos e olharmos para o que essa sociedade tem plantado, tem procurado viver, nós vamos enlouquecer, nós vamos desistir, nós vamos fazer um monte de coisa. Mas o profeta, ele encontrou uma senha que diz assim: o justo, ele não vai viver pelo que ele está vendo. Ele vai viver pelo que ele não está vendo. Ele viverá pela fé. Deus me chama e Deus te chama a vivermos pela fé que temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele definiu bem o que é fé. Lá em Hebreus 11, 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Você precisa tirar os teus olhos da terra e começar a levantar a sua cabeça para o alto do monte. Você precisa começar a enxergar através da fé o que Deus está trazendo do céu para a sua vida. Foi essa a senha que o profeta encontrou para sair de um tempo de incerteza, um tempo de aflição, de agonia na alma. Pessoas têm adoecido aí fora, querido, por culpa de viver uma vida segundo os padrões mundanos, segundo aquilo que a sociedade tem tentado estabelecer. Não permita que a sua casa entre por esse caminho. Mantenha os teus olhos firmes. Erga a sua cabeça. Agrade a Deus através da sua fé. Mas, pastor, não está dando certo. Não importa como está começando, querido. Importa como vai terminar. E eu tenho certeza, se você reter a sua fé, manter uma fé firme em Cristo, querido, Ele vai sair em seu favor. Talvez não seja no seu tempo, mas no tempo dEle. Deus, Ele não se atrasa. O relógio de Deus não se atrasa. Deus, Ele está vindo com o socorro dEle sobre a minha, sobre a sua vida, sim. Deus, Ele tem sido, sim, o nosso socorro bem presente na angústia. 1000 tem caído ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não temos sido atingidos. Não ande, não olhe pelo que você está enxergando, pelo que seus olhos naturais têm visto.
mas caminhe pela fé, agrade a Deus. E viva uma vida de sucesso. Ainda que passarmos por dores, seremos bem-sucedidos. Ainda que passarmos por tribulações, conquistaremos a coroa da vida eterna. Não perca Jesus de foco. Deus quer nos levar, nesse tempo, a um nível de experiência, a qual será um divisor de água nas nossas vidas. Você precisa desfrutar de um Deus que é real. Você precisa desfrutar de um Deus que Ele sai em favor dos seus. Você precisa ter uma experiência para que isso sustente a sua fé nele, querido. Não houve um tempo ainda, eu não vi um tempo ainda, em que Deus quisesse tanto se manifestar a sua criação como esse. Houve um tempo em que estava tudo bem e Deus gritava e ninguém escutava. Mas num período de deserto, Deus está sussurrando e nós temos escutado a sua voz. Então entenda que Deus Ele quer te levar a um nível de experiência. Foi isso que aconteceu com o profeta. Ele saiu de um nível de incerteza, entrou pelo nível da fé e viveu uma experiência arrebatadora com Deus. O homem e a mulher de Deus precisa ter experiência com Deus. Você lembra o que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de caminhar contigo. Experiência de vida, querido. Jó também foi num momento de aflição, num momento de lamento, de pranto. Pastor, mas tem que ser nesse momento? Não. Não tem que ser nesse momento. Mas é nesse momento, queridos, que nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Infelizmente, é no momento de dor, de angústia, de desespero, que nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter uma vida de caminhar com Deus, experiência, em todo tempo, em todo dia, em toda hora. Há pessoas que se perguntarmos, qual foi a sua última experiência com Deus? Já nem se lembra mais. E nós precisamos ter essa experiência real com Deus. Isso é algo pessoal, querido. As experiências que o pastor Ravos tem com Deus me agrega muito, mas é dele. Eu preciso ter as minhas. E você precisa ter a sua. A gente tenta aqui transferir essas experiências que temos com Deus, sim. Mas cada um precisa ter a sua.